apóstolo Daniel também, e depois já está voltando aqui para contar a história que o nome é apóstolo Daniel, mas depois é apóstolo Jonas, é profeta Jonas, né? Foi mesmo propósito que foi o episódio, né? Você está presente conhecer, é bem-vindo. Amém. Marcelo, obrigado pela oportunidade. Feliz, cara. O ambiente aqui é top demais. Né? Vou confessar aqui um pecado. Estou te conhecendo hoje. Tem muita coisa, não? Não, você já tem um podcast rodando aí. Não estou te conhecendo hoje, mas muito feliz, né? Já fiquei feliz de cara ali quando eu olhei pela organização, sabe? De padrão. Igreja toda organizadinha, cara, coisa linda. Eu prezo muito isso. Né? Porque nos pequenos detalhes, né, que a gente vê o padrão, a excelência, e eu fiquei muito feliz. Né? Já na porta ali, entrei na igreja, você viu que eu fui lá? Sim. Pra ler a plaquinha, uma coisa linda de lugar. Glória a Deus, cara, pela sua vida. Por esse lugar, por esse ambiente, por esse canal. Eu louvo a Deus por isso. E nós estamos aqui representando, em primeiro lugar, o Ministério Apostólico do Manifesto. A gente curte, né, que são também os filhos ministeriais. Minha esposa está do outro lado, Daniel e Daniel. Olha só. Sete, né? Poxa. Os filhos. Os filhos, o nome dos filhos. Os filhos Israel e Azar. Você quer bolar uma coisa, Daniel. Não. Não foi muito criativo, não. Israel e Azar. Comprei uma briga, né? Porque colocar Israel e Azar são nomes fortes. Assim, você vai colocar Israel. O pessoal às vezes não tem, né? Colocar Azar, não precisa nome de criança. Falei, mas ele vai crescer. Poxa. E o significado profético é muito poderoso. A gente sempre alinhando os nossos filhos em relação àquilo que a gente crê. Representando então a Ministério Apostólico Rei Manifesto, Rede Apostólica Internacional EPATá, hoje aceitando esse desafio na coordenadoria estadual, Apóstolo Souza coordenando aí Brasil, e vamos. Tem muita coisa pra gente fazer. Sim. Eu digo que tem uma briga aiada no nosso meio. Eu digo que se eu colocar a Seara era grande, poucos ceifeiros. Se a praça fosse oposta, a Seara era pequena e muito ceifeiro, não se matava. Eu vejo que ela está começando a bater um papo sobre a primeira questão dessa visão apostólica, como funciona isso. O papel tem um papo off aqui, né? E para quem não sabe, porque dá esse tabu, né? O Ministério Apostólico, ele continua, encerrou no tempo de Paulo foi o último dos apóstolos. Como é que funciona isso? Quem quer começar? Na verdade, tem uma linha teológica, né, sensacionista, onde eles acham que muita coisa ficou paralisada lá atrás. Dons espirituais, por exemplo, cura, não se crê na cura, não se crê nos dons espirituais, porque tem essa linha sensacionista que não crê mais nessa movimentação. E eu sempre falo que nós somos a continuação daquilo que Cristo. Não tudo, né? Jesus, quando a gente olha a vida de Jesus, você vai ver ele atuando nos 5 ministérios. Ele foi mestre, ele foi apóstolo, sacerdote, juiz. Ele foi apóstolo, mestre, ele foi mestre, ele foi profeta, ele foi evangelista e ele foi pastor. Jesus, ele trabalhou nos 5 ministérios, nas 5 pontas, nos deixou isso como legado. E, na verdade, o que a gente precisa, então, é multiplicar aquilo, né, que Jesus deixou para a gente como algo tão importante, uma ferramenta tão poderosa. Interessante quando fala de Elias e Eliseu, muito interessante, né? Que tipifica, né? Você vê que o ministério de Elias foi um ministério de Eliseu, foi potencializado. Por causa da palavra que foi liberada. E é interessante que aponta para Jesus e a igreja. O ministério de Jesus foi poderoso, mas ele mesmo fala, vocês farão ainda obras maiores que eu. Elias tipificando Cristo e Eliseu tipificando a igreja. Isso é muito interessante. É os discípulos. Exatamente. Esses dias eu era numa mesa de pastores, um pastor me questionou a visão pastoral feminina. É que parece não ter muito a ver com o que a gente está falando, mas é interessante porque eu quero falar onde a igreja diverge. Onde a igreja diverge. O que acontece? Eu cheguei perto dele, cheguei para ele e falei assim, a mesma igreja que não aceita o ministério pastoral feminino aceita missionário. E a etimologia da palavra missionário é aquele que vai. Missionário, aquele que vai. Apóstolo, aquele que vai. Então, quando você vê apóstolo e missionário, está dentro da mesma raiz. Aquele que vai, aquele que fundamenta, aquele que...
Ou seja, então a tua igreja tem apóstolo, tem missionária, está fundamentado dentro da mesma etimologia da palavra apóstolo, mas não tem pastor. Eu ainda fui mais além. E grande parte das missionárias que estão estabelecidas hoje não tem família salva. Tem maridos ímpios, né? E eu falei o seguinte, cara, então tem uma coisa que não está funcionando. Né? Tem alguma coisa que está fora dos parâmetros. Hoje a nossa igreja, ela condena pastora, mulher, mas todas as igrejas têm missionário. A gente pode falar que vai ser esse tema. Sacou? Todas as igrejas têm missionário, mas não tem pastor. E é interessante que, quando eu assumi a igreja, foi muito legal isso. Eu assumi a igreja e uma das primeiras coisas que fui até confrontado a fazer, até por um apóstolo muito amigo, que é o Denilson Santino, não sei se você conhece ele, apóstolo Denilson, projeto Restaurar, ele falou comigo, Léo, cara, tu é pastor, tua esposa é obreira, irmã da igreja, não tem sentido, vocês precisam caminhar junto. O pastor Fernando Soares, que era o pastor do projeto Vida Nova, que agora é Reina do Leão, falou comigo assim, Daniel, volta 1000 léguas. Tá lá na frente, tua mulher tá lá atrás. Volta 1000 léguas. Aí opa, peraí então. Então eu voltei, comecei a fundamentar na vida dela e o apóstolo Denilson falou, cara, traz ela, vamos consagrar ela, vamos trazer ela para caminhar contigo e tal. Então eu comecei a trazer essa visão para a igreja. Assumi a igreja como presidente, comecei a trazer essa visão para a igreja. E foi muito engraçado, porque teve um pastor que gerou uma certa resistência. Eu falei, até brinquei com ele assim, eu falei, cara, tua esposa, você é pastor, tua esposa é missionária. Eu vou mandar ela para a missão, cara. Vou mandar ela lá para aquelas tribos indígenas onde as mulheres ficam com o peito lá de fora. Não! Pelo amor de Deus. Não. Olha, então, o senhor não é pastor? E como que funciona o senhor sendo pastor, ou seja, local que cuida da igreja, e ela missionária, aquela que vai? Não faz sentido. Vocês precisam ser uma família, ou seja, família pastoral. Hoje eu entendo assim, família pastoral, família missionária. Então, se a gente tem que levantar um missionário, a gente levanta um missionário e a missionária, a família. Eu sempre falo assim, se o cara não está pronto para ser pastor, se a mulher não está pronta para ser pastora do lado dele, ele não está pronto para ser pastor. Eu sempre falo isso, cara. Se o cara não está pronto para ser pastor, se ela não está pronta para ser pastor ao lado dele, ele não está pronto para ser pastor, porque ele não fundamentou nela. É a primeira família, nosso primeiro ministério. Ele já vai um corte para quem está namorando, né? Buscando... Exatamente. Então a igreja ela começa a romper com algumas coisas que são muito importantes, que era para estar fundamentado nisso. Então você vê, tem muita coisa dentro da igreja que precisa ser quebrada, até para que a igreja possa aceitar algo que é tão poderoso. A igreja precisa se mover no governo ministerial. Efésios 4:11. Quando a gente lê Efésios 4:11, 12, você vai falar, cara, para que é isso? Para que o corpo seja perfeito. Como que o corpo vai ser perfeito? Tendo apóstolo, profeta, evangelista, pastor. E é para a edificação, né? Para a edificação. A igreja não está edificada, então o ministério continua. E há uma guerra, né? Hoje, né, uma pessoa até me questionou, pastor, será que é o tempo? E eu falei, cara, mas a gente já estava construindo isso há um tempo e tal. E eu falei, sabe qual é o nosso problema? É concentrar tudo na figura do pastor. A igreja é deficitária porque está tudo concentrado na figura do pastor. Eu tive um pastor que era mestre. Cara, extraordinário. Mas o cara era mestre. Então, quando precisava de cuidado pastoral, não tinha. A igreja era deficitária. Teve muita gente que saiu muito chateada da igreja. Porque achava, pô, mas o cara não cuida da gente. Tá, mas o cara não sei o quê. Mas o cara não é pastor, o cara é mestre. E a igreja, quando a igreja entende isso, né, e ela começa a trabalhar para que tenha um em cada ponta, a igreja se resguarda. Tem um cara que cuida, tem um cara que ensina, a igreja passa a entender. Hoje a igreja entende. O pastor, quando olham para mim e falam, o pastor não é muito direitado. Ele é aquele cara de chegar e falar, cara, a gente tem uma obra para fazer. Porque a minha missão é apostólica, a minha parte é apostólica. O cara desafia comigo mesmo. O Paulinho desafia comigo mesmo, mas eu não sou aquele cara pastor. E tá tudo certo, né? Que liga, que abraça. Pô, cara, que saudade de você. Eu sou muito... Porque aí também há aquela autocobrança por falta de identidade. Pelo menos de reconhecer a identidade. Né?